Aleluia. 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 O Espírito Santo do Senhor está neste lugar. Sinta a presença do Espírito Santo do Senhor neste lugar. Aleluia. Chore cantaramana, chore cantaramache. Rema chore cantaramana. Re cantaramache. Rema chore cantaramana. O Espírito Santo do Senhor está neste lugar. Graça e a paz do Senhor, igreja, amém? O avivamento não é algo emocional. Só há avivamento quando há arrependimento de pecado. Só há avivamento quando nós voltamos para a palavra do Senhor. E nós temos desafiado esta igreja, os obreiros dessa casa, a leitura diária da palavra do Senhor. Por isso que eu creio que haverá um avivamento nesta igreja, em nome do Senhor Jesus. Não é gritaria, não é emoção, é arrependimento de pecados, é voltarmos à palavra do Senhor diariamente, amém? Vai haver um avivamento poderoso neste lugar, porque o povo desta igreja está lendo a palavra, meditando nessa palavra do Senhor todos os dias. Nós estamos nos alimentando diariamente da palavra do Senhor. E quando nós nos enchemos da palavra do Senhor, o Senhor se manifesta no nosso meio, porque Ele disse: a minha palavra estiver em vós. A palavra do Senhor tem que estar em nós, irmãos. Por isso eu digo para você nessa noite: coma da palavra do Senhor todos os dias. Assim como você se alimenta todos os dias do arroz, do feijão, da carne, do legume, alimente-se diariamente da palavra do Senhor, e você verá um avivamento na sua vida. Precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, e você vai ver o quanto você vai ser uma pessoa avivada espiritualmente, amém? Abra comigo a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 2, verso 1. Parabéns, equipe, time do louvor. Glória a Deus pelas suas vidas. É visível, é notável a presença do Espírito Santo neste lugar. É impossível você subir aqui neste lugar e não sentir a presença do Espírito Santo. Eclesiastes capítulo 2, verso 1 diz assim. Nós vamos ficar uns dias trabalhando nesse livro de Eclesiastes, em nome de Jesus. Verso 1 diz assim: disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de toda espécie.
Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Feche seus olhos, ora comigo nesse momento. Pai de amor, Pai de misericórdia, de graça, nós te louvamos, ó Pai, nesta noite, pela tua bendita palavra. Nessa noite, Pai, nós estamos reunidos nesse lugar para te adorar, para bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E nessa noite, Pai, nós adoramos ao Senhor. E agora chegou o momento do Senhor falar com a tua igreja, através da tua bendita e poderosa e inerrante palavra do Senhor. Fala conosco, Senhor. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça nesse momento. Que o Senhor venha falar através da minha boca. Que seja o Senhor falando através da minha vida. Que os nossos corações já estão preparados como terra arada para receber a tua palavra, que é como uma semente nos nossos corações. Repreenda, Senhor amado, toda distração, tudo aquilo que pode impedir que a palavra poderosa do Senhor venha ser ministrada e encontrar guarida nos nossos corações. Sê conosco, Espírito Santo, ministra nossas vidas, no nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, essa semana nós tivemos uma semana um tanto corrida. Sexta-feira da semana passada, eu e minha esposa, juntamente com o pastor Léo, pastor Angelita, nós fomos para Vilhena. Fomos na sexta-feira, fomos em um carro apenas, fomos no nosso carro, para economizar combustível e economizar motorista. Eu fui dirigindo e o pastor Léo voltou dirigindo. Nós fomos lá na sexta-feira, no sábado tivemos lá o curso de preparação para obreiros, ministrado pelo pastor Hélio. Foi uma bênção, nós estivemos lá também participando. No domingo nós pregamos a palavra do Senhor no culto de ceia, ali na igreja. Foi uma bênção também, ministramos a ceia naquele lugar. Um rapaz, um jovem de 30, 35 anos, reconciliou. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós sabemos o quanto é difícil uma pessoa reconciliar com o Senhor Jesus. Interessante que esse jovem, o pessoal da igreja já conhecia ele, porque ele é filho do pastor da primeira igreja batista de Vilhena. E ele estava afastado do caminho do Senhor, e ali ele se reconciliou, e foi uma alegria para nós que pregamos e para a igreja do Senhor. E ele está lá, uma bênção, glória a Deus por isso.
E depois comemoramos o aniversário da pastora Angelita, mais uma vez, ali em Vilhena. E após comemorarmos o aniversário dela, saímos de Vilhena, 10 e tanto da noite. E como eu disse, o pastor Léo veio dirigindo, porque nós íamos viajar de madrugada na segunda-feira. Chegamos aqui 1h da manhã. Fomos dormir, já era 1h30 da manhã aproximadamente. Coloquei o celular para despertar 4h20 da manhã, porque a ideia era viajar 5 horas da manhã. Sei que o celular despertou, o despertador despertou do celular, eu desliguei e voltei a dormir. Foi no automático, desliguei e voltei a dormir. Quando acordei já era quase 7 horas da manhã, falei, meu Deus, era para estar na estrada 1h dessa. Levantamos, pegamos a estrada, que nós íamos encontrar com a nossa filha, o nosso genro e nosso neto em Barra do Garças, ali em Mato Grosso ainda. E daqui lá é 1.000 quilômetros. Pegamos estrada, chegamos lá em Barra do Garças, 8 horas da noite, na segunda-feira. E no dia seguinte pegamos o carro, fomos num carro só, o meu genro foi dirigindo, graças a Deus. De Barra do Garças fomos parar em São José do Rio Preto. Fomos levar o nosso neto José para fazer o exame com um neurologista. Por que São José do Rio Preto? Porque ele nasceu prematuro. E a pediatra dele pediu para que passasse por todos os especialistas possíveis, para ver se havia algum problema, por conta que ele nasceu de 7 meses. E Rio Preto, porque a nossa filha também nasceu prematura, e teve um problema ao nascer, e ela fez tratamento em São José do Rio Preto por 18 anos. Então nós resolvemos levar o nosso neto José em São José do Rio Preto para fazer essa consulta, fazer esse exame na mesma clínica que a nossa filha também foi fazer esse tratamento. E graças a Deus, irmãos, ele passou por exame no dia 15. Foi dia 15? Quarta-feira. Na quarta-feira, dia 15, o José passou pela consulta com o médico, o neurologista, fez os exames, tudo certinho. O médico disse, olha, essa criança é perfeita, não tem problema nenhum. Até então nós estávamos um pouco apreensivos, preocupados, porque o menino ele é nervoso, estressado, não sei quem que ele puxou. Porque a mãe é estressada, o pai é estressado, o avô é estressado. Quem será que ele puxou, né? Mas o médico disse, olha, pode ficar tranquilo que essa criança é sadia. Perfeita essa criança. Só é uma criança agitada. Falei, Jesus, tem misericórdia de nós. Mas glória a Deus por isso, irmãos. E no outro dia nós saímos de São José do Rio Preto. Viajamos mais 100 quilômetros, fomos até Barretos. 100 quilômetros? Fomos até Barretos, porque meu genro queria conhecer o Barretão. Ele é cowboy, né? Ele cuida de gado. Queria conhecer Barretão, nós fomos parar em Barretos. Entramos lá, tiramos fotografia. Saímos de lá, era 1h30 da tarde. E viemos embora, isso na quinta-feira. E fomos dormir em Rio Verde, Goiás. Debaixo de muita chuva, chegamos em Rio Verde, Goiás, já era 8 horas da noite. Dormimos em um hotel ali. Na sexta-feira, acordamos cedo. Chegamos em Barra do Garças. Fomos almoçar com a irmã da minha esposa, que mora lá em Barra do Garças, e o esposo dela. Almoçamos lá na sexta-feira, saímos de lá, era 1h da tarde aproximadamente. Pegamos o carro, deixamos a nossa filha, nosso genro, nosso neto, que ia para outro destino, para Querência, e viemos embora para Pontes e Lacerda, percorrer mais 1.000 quilômetros. Chegamos aqui na sexta-feira, 11h30 da noite. Então, nesses 7 dias, nós percorremos 4.500 quilômetros aproximadamente. Essa é a nossa vida. O que a gente não faz por filho e por neto, né, irmãos? Mas o que a gente não faz também pela casa do Senhor. Que a gente poderia estender aí para Querência, ficar uns dias com a nossa filha, com o nosso neto. Quando nós acabamos de deixar nossa filha e nosso neto ali em Barra do Garças, eu falei para minha esposa, vontade de ficar com eles mais um pouco. Eu não sei se eu estou mais com saudade da minha filha ou se é do meu neto.
Oh, Jesus, mas vamos embora que nós temos 2 igrejas para cuidar. Temos um povo para cuidar. E hoje pela manhã, irmãos, eu estava ainda dormindo. E eu tive um sonho. E eu achei estranho aquele sonho. Eu sonhei que nós tínhamos a filha Laura, que já era madura, né, adulta, e que tinha ainda mais uma filha pequena, uma filha menor. E eu fiquei, 2 filhas? Quem que é essa outra filha? Que eu não sei nem o nome dela. Falei, meu Deus, nós temos 2 filhas então? Falei, uma chama Laura e a outra. De repente eu acordei. Aí eu pensei assim comigo, poxa, a minha mulher poderia ter tido 2 filhas pelo menos, né? Eu pensei que era isso. E aí eu fui tomar banho e tal, estava tomando banho, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Que essa filha menor, que essa outra filha menor, não é uma filha natural. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que vai completar 7 anos de vida. Agora no mês de abril. Eu fui entender, irmão, que a igreja do Senhor Jesus, a igreja que Jesus confiou a nós, é uma filha, é como uma filha que Deus confiou a nós, que nós não podemos deixar. Eu creio que foi essa resposta que Deus me deu quando nós saímos lá de Barra do Garça na sexta-feira, que eu disse que estava com saudade já da minha filha e do meu neto. E Deus me deu a resposta, que nós temos uma filha também aqui, que vai completar 7 anos de vida, agora no mês de abril. Amém, irmãos? Então por isso que não tem como deixar vocês também aqui. Não tem como deixar a igreja do Senhor aqui em Ponce Lacerda, em Vilhena, porque a igreja aqui é como uma filha para nós também, que nós temos que cuidar tanto quanto nós cuidamos da nossa filha Laura, do nosso neto José. Assim nós temos que cuidar e amar a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Mas a palavra que Deus ministrou no meu coração para compartilhar com você aqui nesta noite, Eclesiastes capítulo 2, do verso 1 ao 11, fala sobre o grande rei Salomão. Esse livro praticamente, irmãos, é uma biografia escrita pelo homem mais sábio, mais rico, mais famoso da sua geração. Ela foi escrita por Salomão no seu final de carreira, no seu final da vida. Salomão já estava velho, como diz o ditado, já estava com o pé na cova, quando ele escreveu Eclesiastes. Irmãos, só Jesus na face da terra foi mais sábio que Salomão. A Bíblia diz que esse homem era muito sábio. Porém nós vamos ver nesse texto, nessa porção da palavra que nós lemos aqui agora, que mesmo sendo sábio, esse homem tomou decisões na sua vida que levou ele à ruína. Não somente ele, mas como toda a sua geração. Salomão era o filho do grande rei Davi, e ele herdou o trono do seu pai. Ele foi o último rei que reinou as 12 tribos ainda unificada. Porém, por adorar outros deuses, os deuses das suas 700 mulheres e mais 300 concubinas que ele tinha, e também por conta de buscar intensamente e loucamente por satisfação pessoal, buscando riquezas, prazeres e sexo, colocou tudo a perder. Por causa dessa busca desenfreada pelo prazer e satisfação,
foi responsável pela separação das 12 tribos de Israel. As tribos foram divididas entre Reino do Norte e Reino do Sul, onde o Reino do Sul passou a ser governada pelo filho de Salomão, chamado Roboão, enquanto que o Reino do Norte passou a ser governado pelo rei Jeroboão. Deus penalizou Salomão pelos seus pecados desenfreados. Então Salomão, mesmo sendo um homem sábio, ele cometeu diversos pecados, diversas abominações, por buscar prazeres, por buscar satisfações humanas. Salomão comprometeu toda a sua geração futura, comprometeu os planos, os projetos que Deus tinha a respeito dele e do reino e do seu povo. Salomão buscou por satisfação, por prazer em coisas passageiras, coisas terrenas como riquezas, patrimônios, fama, prazer e sexo. Também adorou outros deuses de suas mulheres, esquecendo do Criador de todas as coisas, pois nele está o nosso prazer, pois nele está a nossa satisfação, pois nele está a nossa alegria, pois nele está a nossa razão de viver. É em Cristo Jesus que está a nossa razão de viver, é nele que está a nossa alegria, irmãos. Não está nos prazeres desta vida, não está nas riquezas, não está nos patrimônios que nós juntamos, não está no sexo, não está na bebedice, mas a nossa alegria, a nossa felicidade está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! E Salomão, ele pensou que encontraria a felicidade na bebida. Aqui, veja comigo no verso 3. Diz assim: resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Salomão possuía os melhores vinhos. Ele era um homem abastado financeiramente, o mais rico da sua época, da sua geração. Então ele tinha os melhores vinhos, ele tinha as melhores, mais belas mulheres, as melhores companhias. Certamente Salomão se embriagou, mas ele não encontrou felicidade em um copo de vinho, pois a felicidade produzida pela bebida é passageira, e o resultado muitas vezes são desastrosos. Quantas pessoas hoje também se embriagam, acham que não tem nada a ver, dizem que a bebida não é proibida pela palavra de Deus, de fato não é, mas a embriaguez é tida como pecado na palavra de Deus. Meus amados irmãos, mas se você for analisar a Bíblia Sagrada, onde diz que não é pecado você beber, mas é pecado você se embriagar, você vai ver que na Bíblia as experiências que as pessoas tiveram com bebida alcoólica foram experiências desastrosas. Um exemplo disso é Noé. Noé amaldiçoou o seu filho Cã, porque Cã viu Noé bêbado e nu. Então Noé, ao saber que Cã, seu filho, havia pego ele embriagado e nu, Noé então amaldiçoou o seu próprio filho Cã.
Então Noé amaldiçoou toda a geração de Cã. Outro exemplo da embriaguez é o exemplo de Ló. Ló foi embriagado pelas suas 2 filhas. E em seguida as 2 filhas se deitaram com Ló. Tiveram filhos com o próprio pai. E assim nasceram 2 filhos, Moabe e Amon. E esses 2 filhos, as suas descendências, se tornaram inimigas do povo de Deus. Irmãos, quantas pessoas morreram e mataram por conta da bebida alcoólica? Quantas vidas foram ceifadas no trânsito por um motorista embriagado? Então nós podemos dizer para você hoje que a embriaguez, que o vinho, a bebida alcoólica, ela não traz felicidade. Eu quero dizer para você que nessa noite, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, conforme diz Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Ei, meu querido, se você está buscando felicidade para a sua vida, não busque na bebida, porque você não vai encontrar felicidade, mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor, e você vai encontrar felicidade para a sua vida. Não procure felicidade naquilo que é passageiro, assim como Salomão procurou. Ele procurou felicidade na bebida, mas não encontrou. Nós precisamos entender que a felicidade nós vamos encontrar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos encontrar a felicidade no Espírito Santo de Deus, nos enchendo, nos abastecendo do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. Ah, mas não tem problema, pastor, beber uma cervejinha. Irmãos, uma coisa vai puxar outra. Um abismo puxa outro abismo. Como diz a irmã Jalma, será que depois que tiver tomado umas 3, você tem coragem de glorificar a Deus? A Bíblia diz, irmãos, quer comamos, quer bebamos, tudo seja para a glória do Senhor. Será que você consegue glorificar a Deus tomando cerveja? Será que você consegue glorificar a Deus tomando sua garrafa de vinho? Será que você está glorificando a Deus bebendo, enchendo o pandu? Eu sei que Salomão não encontrou felicidade em um copo de vinho, em uma taça de vinho, em 1 litro de vinho. Ele não encontrou felicidade, porque no final desse texto, ele vem dizer que tudo era vaidade, era correr atrás do vento. Então eu digo para você, descarte a bebida alcoólica, se você está em busca de felicidade. Ela não trará para você a felicidade que você tem buscado. Em segundo lugar, Salomão procurou felicidade construindo grandes patrimônios e riquezas. Verso 4 a seguir, diz assim: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açude para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Verso 8: amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens.
ele teve tudo o que ele queria. Ele construiu grandes patrimônios, riquezas. Não que isso seja errado, irmãos, mas a sua felicidade não pode estar focado, alicerçado em patrimônios, em riquezas. Como louco, Salomão construiu grandes impérios. Queria ser maior que seus antecessores e seus contemporâneos. Juntou ouro, prata, foi o mais rico de todos antes dele, mas não encontrou o que procurava, porque tudo isso são coisas corruptíveis, passageiras, conforme diz a própria palavra do Senhor, em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, a prata e o ouro são coisas corruptíveis, são coisas passageiras. E hoje, irmão, não é diferente. Pessoas estão construindo impérios, patrimônios, juntando riquezas, ouro. Pessoas que servem a Deus, cristãs, pastores, homens de Deus, líderes, juntando grandes patrimônios, impérios, como se fossem imortais, eternos, como se fosse viver eternamente nesta terra, como se não fosse morrer. Hoje as pessoas, elas querem ter um melhor carro que o outro, elas querem ter mais riqueza do que o outro, parece que vivem em uma competição com a pessoa que está ao seu lado. Hoje as pessoas querem ter o carro exclusivo. Ninguém quer ter carro igual o outro. Quer o lançamento exclusivo, que ninguém tem. Quer o melhor. Parece viver em uma competição. Salomão queria ser mais rico que todo mundo. Ele diz aqui que ele era o mais rico do que aqueles que antecederam a ele. E hoje não é diferente. As pessoas pensam que vão ser felizes ao juntarem ouro e prata, riquezas, patrimônios, impérios. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 12:20, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Como eu disse, irmão, não é pecado você ter patrimônio, você ter riqueza, não, mas você não pode estar com o seu coração preso a estas coisas. A sua felicidade deve estar em Cristo Jesus. Cristo é a nossa maior riqueza, Ele é o nosso maior tesouro. A Bíblia diz que Ele estava oculto, mas na plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios 2:9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto que muitas vezes é pregado equivocadamente por algumas pessoas, está se referindo a Jesus Cristo, está se referindo à salvação por meio de Cristo Jesus, pela pregação do Evangelho. Então Cristo estava oculto, Ele que é o nosso maior tesouro, Ele que é a nossa maior riqueza. Aí o apóstolo Paulo vem dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Cristo foi revelado para nós, e Ele vive e reina para todo sempre. Ele é a nossa maior riqueza, Ele deve ser a sua maior riqueza, meu irmão.
Aleluia. Ele deve ser o seu maior tesouro. Não se prenda às coisas desta vida. A sua maior alegria, irmão, é a salvação eterna. Jesus disse para os seus discípulos: alegre-se, porque vocês têm os seus nomes arrolados no livro da vida. Você tem os seus nomes arrolados nos céus. Lucas 10:20. Entenda uma coisa, meu amado irmão: sua felicidade não está relacionada a nada que existe nessa terra, debaixo do céu, debaixo do sol. Sua felicidade está relacionada unicamente com o que se refere ao céu. Eu vou repetir novamente: sua felicidade não está relacionada a nada que existe nesta terra, que está debaixo do céu, debaixo do sol. Sua felicidade está relacionada unicamente com o que se refere ao céu. Quando Salomão diz aqui, no verso 3: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Aí, no verso 11: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão está dizendo que nada debaixo do céu, debaixo do sol, pode nos trazer felicidade. Tudo era vaidade e correr atrás do vento. Salomão chegou a essa conclusão já na velhice. Meu irmão, se você fosse escrever a sua biografia hoje, da sua caminhada com Cristo até hoje, o que constaria na sua biografia? Será que você, assim como Salomão, escreveria que você, durante a sua vida, você correu atrás do vento? Salomão chegou à conclusão que tudo o que ele fez, as riquezas que ele juntou, os patrimônios que ele construiu, as mulheres com quem ele se deitou, tudo era vaidade e correr atrás do vento. Será que se você escrevesse a sua biografia, a sua história hoje, olhando para trás, nós estamos ainda no primeiro mês do ano de 2025, ainda é o momento da gente fazer uma reflexão das nossas vidas. Salomão fez uma auto-reflexão da sua vida. Será que se você fizer uma auto-reflexão da sua vida, uma autoanálise da sua vida, o que você escreveria na sua biografia? Será que o que você fez até hoje foi correr atrás do vento? Salomão procurou felicidade no sexo. No verso 8, a parte B diz assim: das delícias dos filhos dos homens, mulheres
e mulheres. Salomão se enveredou pelas paixões carnais, buscou insaciavelmente a felicidade através do sexo. Imagine um homem, tomou para si 700 mulheres, 700 esposas, princesas. Não satisfeito, arrumou mais 300 concubinas. Estou dando conta de uma mulher. Jesus. O homem era corajoso, hein? Para ele ter arrumado 1000 mulheres é porque ele era viciado em sexo, só pode. Porém o vazio interior só aumentava. Ele não encontrou a felicidade com 1000 mulheres. Então Salomão está nos dizendo aqui nessa noite, através da sua biografia, que o sexo não traz felicidade. O sexo é importante e muito importante num casamento. Tem que ter sexo. É importantíssimo no casamento. Faz parte em um casamento, do relacionamento conjugal. Mas sexo por sexo não traz felicidade. É isso que ele está nos dizendo. Que também é vaidade e é correr atrás do vento. O apóstolo Paulo vem nos dizer, através da sua carta aos Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem supre as nossas necessidades é Jesus Cristo, sejam elas quais forem. Cristo Jesus é o que supre todas as nossas necessidades. E por fim, irmãos, Salomão procurou felicidade nos prazeres que os seus olhos viram. No verso 10. Leia comigo aí, verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. O homem sem conhecimento de Deus procura prazer nas coisas do mundo e não nas coisas espirituais. Sabe por que o homem peca, irmãos? O homem peca porque o pecado é bom para a nossa carne. Se o pecado fosse ruim, o homem pecaria? De jeito nenhum. O homem peca porque o pecado é bom e satisfaz a nossa carne. O pecado satisfaz os nossos desejos carnais. Os prazeres deste mundo só vai satisfazer o desejo da nossa carne, o desejo da carne humana. Não que todos os prazeres da nossa carne é pecado, desde que haja moderação. Por exemplo, comer um bom churrasco é pecado? Não é pecado. Mas a glutonaria é pecado. Então nem toda satisfação da nossa carne é pecado. Mas se houver exagero, vai configurar um pecado. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós devemos tomar cuidado. Porque tudo aquilo que satisfaz a nossa carne, se a gente não tomar cuidado, nós vamos incorrer em pecado.
A pessoa que vive na prática do pecado é porque ela está à procura de satisfazer a sua carne. A pessoa que vive na prática do pecado, ela está apenas querendo satisfazer a sua carne, os seus desejos carnais. E só existe uma maneira de levá-la a parar de viver na prática do pecado: apresentando a ela aquele que nos proporciona a verdadeira felicidade, que é Cristo Jesus. Só Jesus substitui o desejo da nossa carne. Só Jesus pode levar o pecador a parar de pecar. Nós precisamos apresentar Jesus Cristo para o pecador, para que venha substituir, para que Cristo substitua aquela obra da carne que vai levar o pecador a cometer, a viver na prática do pecado. Só Jesus pode proporcionar àquela pessoa que está em busca da felicidade, cometendo o pecado, a conhecer a verdadeira felicidade, que é Cristo Jesus. Eu digo mais, irmão, se você tem procurado a felicidade nas coisas deste mundo, assim como Salomão fez, em detrimento das coisas de Deus, é porque você ainda não teve um encontro real, verdadeiro, com aquele que é a nossa verdadeira felicidade, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você até hoje, escute isso, vive procurando a felicidade nas coisas deste mundo, conforme nós anunciamos aqui que Salomão fez, na bebida, no sexo, nos patrimônios, nas riquezas, nas mulheres, é porque até hoje você não teve um encontro real com Jesus Cristo, que é a nossa verdadeira felicidade. Digo mais para você, meu irmão, minha irmã: frequentar uma igreja não vai fazer de você uma pessoa feliz. Carregar uma Bíblia ou até mesmo ler uma Bíblia não fará de você uma pessoa feliz. Entregar seus dízimos todos os meses não fará de você uma pessoa feliz. Buscar a felicidade como Salomão fez, na bebida, no patrimônio, na riqueza, no sexo, nos prazeres da carne, não fará de você uma pessoa feliz, porque felicidade não é um estado emocional, não é um lugar, não é conquista, não são circunstância. Felicidade é uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E se você não tiver um relacionamento íntimo e contínuo, diário com Jesus, você não vai conhecer a verdadeira felicidade. Por isso hoje é o dia de você fazer uma autorreflexão da sua vida. Não deixe para fazer uma autoanálise da sua vida como Salomão fez no seu final de vida, meu irmão. É tempo de nós fazermos uma reflexão, autorreflexão das nossas vidas. Salomão chegou no seu final de carreira e disse que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Olha a conclusão que esse homem chegou, o homem mais sábio da vida, da história.
e por conta da sua inconsequência, ele comprometeu toda a sua geração futura. E eu digo para você nessa noite, não comprometa a sua geração. É tempo de você analisar a sua vida. Não comprometa seus filhos, não comprometa a sua futura geração. Digo mais, irmão, só vale a pena viver se de fato você se parecer com Jesus. Ser cristãos é se parecer com Jesus. Se você diz que é cristão, mas se você não se parece com Jesus, você não é cristão. Não adianta, irmão, nós temos igrejas cheias de gente vazias. Todo pastor quer ter uma igreja grande, lotada de pessoas, mas não de pessoas vazias, sim de pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que se pareçam com Jesus Cristo. Essa é a intenção, esse é o objetivo de todos os cristãos, se pareçam com Jesus. Eu preguei alguns dias atrás sobre nós nos parecermos com o Pai, tal Filho. Irmão, nós precisamos parecer com o nosso Pai Celestial. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus nas nossas vidas. Será que onde você trabalha as pessoas têm visto Cristo na sua vida? Será que você tem sido exemplo no seu local de trabalho? Será que você tem sido exemplo na sua forma de trabalhar, de negociar? Será que onde você anda, por onde você anda, na faculdade, onde você estuda, as pessoas têm olhado para você e visto Cristo na sua vida? Será que as pessoas podem olhar para você e dizer tal Pai e tal Filho? Será que você tem se parecido com seu Pai Celestial? É para isso que Cristo veio. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o primogênito da criação, porque Ele é o primeiro filho, nós somos filhos também. Nós devemos nos parecer com o primeiro filho, Jesus Cristo. Aí o IBGE vem dizer que 27,7% da população brasileira é cristã evangélica. 60 milhões de pessoas aproximadamente. E o Brasil, como que está? Está de mal a pior. Porque nós não estamos sendo Cristo, onde nós estamos vivendo, onde estamos indo, onde nós estamos colocando as plantas dos nossos pés. Nós não estamos parecendo com Jesus Cristo. Essa é a realidade, irmãos. Nós precisamos parecer com Cristo, tal Pai, tal Filho. Salomão chegou à conclusão de que tudo era vaidade, era correr atrás do vento, porque ele não conheceu Jesus Cristo de Nazaré, aquele que transforma tudo, aquele que diz que ele era o bom vinho, aquele que mandou a gente beber do cálice, ali em 1 Coríntios 11, 25. Ele era o verdadeiro vinho que nós devemos beber. Todas as ceias do Senhor nós participamos desse banquete. Não devemos nos embebedar com o vinho, mas encher do Espírito Santo, irmãos. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Salomão poderia ser sábio, mas ele não tinha o Espírito Santo de Deus que nós temos hoje, amém? Ele não tinha o Espírito Santo que você tem. O Espírito Santo habita em você, meu irmão. O Espírito Santo habita em você, minha irmã. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo do Senhor. Não vá buscar felicidade nas coisas passageiras, nas coisas terrenas. Não vá buscar felicidade nas bebedices, nos prazeres desta vida. Não vá buscar felicidade nos sexos, nas riquezas.
A verdadeira felicidade é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu sempre falo com o Senhor: Senhor, quando eu vou pregar, Senhor, qual que é a necessidade que a igreja precisa ouvir? Eu não prego aquilo que eu quero pregar, eu prego aquilo que eu peço para Deus me revelar. Senhor, qual a necessidade da sua noiva para este domingo? E essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu tinha umas 3 mensagens para pregar hoje. Eu falei para minha esposa: não sei qual que eu vou pregar, vou buscar em Deus. E Ele me deu essa mensagem. Se você fosse escrever, o tema dessa mensagem é: se você fosse escrever a sua biografia, o que haveria escrito nela? Será que no final da sua biografia seria como Salomão escreveu? Tudo vaidade, correr atrás do vento. Ou será que você tem uma história linda na sua biografia? Será que você tem uma história linda com o Senhor Jesus na sua biografia? Como diz essa canção: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Vamos ficar de pé? Eu quero que você faça uma autorreflexão da sua vida, uma autoanálise da sua vida. Será que até hoje, na sua caminhada com Cristo, você tem vivido para Ele, por Ele? Será que Ele tem sido suficiente na sua vida? Ou você tem buscado felicidade em coisas passageiras?